Boa tarde. Estamos de volta com o terceiro painel do pavilhão CNI Brasil na COP28, para falar sobre adaptação à mudança de clima. Neste painel, iremos debater a importância da agenda de adaptação para o Brasil e para a indústria, considerando suas oportunidades e desafios. Estão conosco aqui no palco o Coordenador-Geral de Ciência, do Clima e Sustentabilidade do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, Márcio Rojas, a Coordenadora-Geral de Adaptação à Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil, Inara Mello, a Gerente de Meio Ambiente, Responsabilidade Social Corporativa e Transição Energética da ENDE Brasil, Flávia de Oliveira Teixeira, e analista de políticas e indústria da Gerência Executiva de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI, Rafaela Aloísio de Freitas. Com a palavra, Rafaela. Olá, boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer primeiramente aos nossos palestrantes, dizer que para mim é uma honra compartilhar e dividir esse painel com vocês, tão qualificados. Agradecer ao nosso público também pela presença. Bom, a agenda de clima, né, a gente vai debater hoje um assunto extremamente importante para a indústria brasileira, que é a adaptação à mudança climática, e, sobretudo, para o Brasil. A gente tem visto com grande frequência e intensidade os eventos climáticos extremos, e isso mostra para a gente que a mudança do clima é uma questão que sai do contexto ambiental, mas perpassa pela questão social e, sobretudo, pela questão econômica. E para o setor industrial, a agenda climática, a mudança do clima, traz diversos desafios, principalmente porque a indústria está inserida em uma ampla cadeia de valor, dependente de outros segmentos, dependente de outros setores, como, por exemplo, energia, uma infraestrutura crítica, telecomunicações, enfim. O que torna essa questão da adaptação uma questão desafiadora por ser transversal. E, por isso, a CNI trabalha com a adaptação desde 2015, no então instrumento do Plano Nacional de Adaptação, onde consideramos que foi um instrumento bastante relevante para o Brasil, ao incitar um debate sobre a agenda de adaptação, trazer um debate qualificado entre os setores, compartilhando suas vulnerabilidades, entendendo quais são os riscos climáticos para a indústria e trazendo, então, o assunto adaptação à mudança do clima como um assunto importante para a indústria. Por isso que a gente entende que a Estratégia Nacional de Adaptação, que é um instrumento atualmente está sendo elaborado pelo governo, que é um instrumento que vai dar continuidade e maturidade nessa agenda, nesse plano de adaptação. E, por isso, a gente está lançando hoje, inclusive, a nossa contribuição da indústria brasileira para a Estratégia Nacional de Adaptação. Os senhores podem encontrar o QR Code também no site da CNI, onde a gente traz alguns grandes blocos de sugestões para o governo federal, para endereçar nessa estratégia. Claro que ano que vem vai ser iniciada a estratégia setorial, então a gente vai poder aprofundar de uma forma mais específica, digamos, trazendo as especificidades da indústria. Nesse primeiro momento, a gente trouxe grandes marcos, como a importância, por exemplo, de informações estratégicas para a indústria, como energia, infraestrutura, gestão de desastres, gestão de recursos hídricos, pois são informações importantes para a indústria entender, ter essas informações desses setores, claro que tendo em vista um cenário climático, e ela conseguir incorporar essas informações, é muito importante para contribuir com a resiliência da indústria. Então, de forma bem geral, fiz essa contextualização para vocês, entenderem um pouco como é que a CNI está atuando, o quanto importante para a indústria é a agenda de adaptação. E, para isso, então, eu vou iniciar o nosso diálogo aqui. Vou, inicialmente, apresentar os nossos painelistas. O Márcio Rojas, que é o Coordenador-Geral de Ciência do Clima e Sustentabilidade do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI. Inara Mello, Coordenadora-Geral de Adaptação à Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.
e a Flávia de Oliveira Teixeira, que é a gerente de meio ambiente, responsabilidade social corporativa e transição energética da ENDE. Eu vou agora fazer, então, vou lançar para vocês uma pergunta geral. Os senhores terão 5 minutos para respondê-la para mim. Então, vamos iniciar. Como eu comentei anteriormente, devido aos seus impactos negativos, a agenda de adaptação não é mais uma agenda econômica, mas também uma questão social e ambiental. Porém, a gente encontra alguns desafios, como a mobilização da sociedade sobre esse assunto. A minha pergunta é: como podemos mudar esse cenário? Como engajar os diversos setores da sociedade nesse processo? Pode começar, Ana Mara, por favor. Primeiramente, muito boa tarde. Obrigada, Rafaela, pelo convite para esse debate nessa tarde. Eu responderia essa questão dizendo que os desastres climáticos eles estão cada vez mais visíveis e fazendo parte, né, do cotidiano do povo brasileiro. Inclusive porque o Brasil tem registrado o aumento da temperatura máxima acima, né, da média global, e a gente tem visto a intensificação dos desastres, e isso se reflete necessariamente na percepção do povo brasileiro. Acho que uma pesquisa recente mostra, inclusive, que a questão climática passou a ser a 4ª preocupação dos brasileiros hoje, então já se aponta como algo, né, muito presente na vida do povo brasileiro. Nós temos assistido ao aumento do número de mortes, os prejuízos se avolumarem, nós estamos falando da ordem de 13 bilhões ao ano. Então, a gente está falando de um contexto que impacta a economia e, claro, vai alterar essa percepção, e a gente entende que isso tende a mobilizar a sociedade. A gente acredita que essa preocupação, trazendo aí como eixo a questão da emergência climática, faz com que a gente tenha tido, por exemplo, o programa de emergência climática como sendo o mais votado no PPA pelo governo brasileiro. E depois, aí, então, de muitos anos de abandono desta agenda, a gente retoma essa pauta. Acho que o ano de 2023 é marcado por essa retomada do Brasil na agenda climática, e a gente trata tanto de mitigação quanto de adaptação, e a elaboração do Plano Clima vai consolidar essa política. Esperamos que até o ano de 2024 a gente tenha, em torno da elaboração do Plano Clima, uma grande mobilização e um grande pacto social. É, sim, um enorme desafio quando a gente fala de um país de dimensão continental, com muitas especificidades. Para a adaptação, nós estamos falando de 15 planos setoriais, de uma estratégia nacional que precisa estabelecer metas gerais para que a gente avance, e tendo o eixo da justiça climática como norte, porque é preciso enfrentar, combater as vulnerabilidades socioambientais para que a gente possa diminuir os agravantes relacionados ao clima. Então, o Brasil hoje retoma a pauta, se mobiliza. O presidente Lula restituiu o Comitê Interministerial de Mudança do Clima. Nós temos visto uma série de ministérios tendo esta agenda, tendo esta pauta. Hoje, 18 ministérios têm estruturas dedicadas à agenda climática, e a gente vê cada vez mais cidades, estados, o setor privado e a sociedade envolvidas com a questão. Então, nós entendemos que este é um processo sem volta. A mobilização da sociedade, ela precisa, de fato, avançar, porque não se trata de opção, é uma necessidade. Nós temos que agir, nós temos que enfrentar a emergência climática com ações eficazes, com uma política ambiciosa,
E é isso que o governo brasileiro tem buscado fazer neste ano de 2023. Esperamos, então, em 2024, a gente concluir um trabalho e ampliar esta mobilização, um verdadeiro pacto social que se exige em torno do Plano Clima, que vai consolidar a agenda brasileira para essa temática. Eu creio que a gente tem a oportunidade hoje de fato, mobilizar a sociedade, uma vez que este foi um tema que ocupou a agenda política, tem ocupado a agenda política e nos permite, então, dar passos mais largos para este enfrentamento. Entendo que a gente tem tido, para além, né, da elaboração do Plano Clima, ações como o Programa de Transformação Ecológica, aumento de investimentos para a gestão de risco de desastres, aumento de investimentos para a ciência e inovação, envolvendo iniciativas várias em diversos setores, inclusive o PAC, e eu acho que isso vai repercutir em diversos setores, em diversos segmentos da sociedade, e é essa a nossa expectativa. Com o Plano Clima, a mobilização em torno da agenda climática brasileira deve, de fato, dar um salto. Excelente, Namara. Obrigada. Márcio? Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos e obrigado à CNI por essa oportunidade de a gente estar discutindo um tema tão caro, né, tão importante para o Brasil. Me deixar falar depois aí, Namara, é maldade, mas eu vou, assim, de forma bem objetiva, apresentar as contribuições do MCTI nesse cenário. A gente tem, concretamente, né, buscando não só o engajamento, mas também uma série... vencer uma série de outros desafios. A gente tem avançado a fronteira do conhecimento, então é por isso que, no ano passado, o Ministério lançou, por meio do CNPq, um edital de 50 milhões de reais para financiar pesquisas também na área de adaptação. A gente está financiando projetos como, por exemplo, do Amazon Face, que vai estudar o impacto de uma atmosfera rica em carbono no bioma amazônico e ver como isso, eventualmente, vai afetar rios voadores, precipitação em outras regiões, enfim, todos os impactos que a gente vem acompanhando, né? Mas, além de avançar com a fronteira do conhecimento, o Ministério entende que é importante trabalhar, de alguma forma, esse conhecimento gerado e colocar de forma mais acessível para que ele seja aproveitado pelos tomadores de decisão nas mais diversas esferas, tanto os tomadores de decisão de políticas nacionais, mas também subnacionais, iniciativa privada, sociedade civil. E, nesse caso, especificamente, eu não poderia deixar de citar o Adapta Brasil. O Adapta Brasil é a plataforma que o Ministério vem fazendo em parceria com os colegas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e aqui a gente tem conosco o Jean Ometo, que é o pesquisador que está liderando esse esforço pelo INPE, é uma parceria também com os colegas da RNP, que assumiram a parte de TI. O Adapta Brasil trabalha, hoje, questões relacionadas ao risco climático, então a gente trabalha com a flor de risco, tal qual metodologicamente proposta pelo IPCC. A gente pega um determinado setor estratégico e avalia a vulnerabilidade daquele setor, a exposição e a ameaça climática, que tem condições de impactar naquele setor. Hoje trabalhamos já com segurança hídrica, energética, alimentar, saúde, infraestrutura portuária, rodovias e ferrovias, recentemente foi colocado na plataforma, desastres naturais, enfim. E a gente tem uma ideia de continuar avançando, não só melhorando os setores estratégicos que já estão disponibilizados por meio da Adapta Brasil, por exemplo, energia, em breve a gente vai ter uma parametrização um pouco distinta. Hoje ela está focada em secas e a gente vai avançar para uma parametrização focada no impacto propriamente, então, insegurança energética ou dificuldade para o acesso à energia, por exemplo. Só para dar um exemplo de uma melhoria que está sendo colocada, algumas outras arboviroses estão entrando na parte de saúde, enfim. Mas, além disso, a gente quer colocar uma série de outras informações, como mudanças climáticas observadas. O INPE acabou de divulgar um estudo, né, que foi feito a pedido nosso, justamente por ocasião do Plano Clima, esse esforço que o Ministério do Meio Ambiente vem coordenando, tratando dos impactos observados nos últimos 60 anos. Tem informações sobre impactos econômicos, enfim, tem uma série de outras informações que, em breve, estarão disponibilizadas também na plataforma Adapta Brasil. Obrigado. Obrigada, Márcio. Flávia, por favor. Bom, boa tarde, Rafaela. Prazer enorme estar aqui com vocês
sendo egressa da área pública, é muito bom ver o poder público se aproximando, né, do setor privado e a CNI protagonizando e articulando essa aproximação, porque não tem solução de forma segregada. A gente tem que estar junto nessa, sociedade civil, Ministério Público, porque a gente está falando aqui, quando a gente fala de adaptação, a gente está falando de um tema extremamente sensível, não é trivial, né? Embora a indústria brasileira já tenha essa cultura de trabalhar com gestão de risco, sempre, né, nos processos de licenciamento, não é trivial uma empresa expor, né, divulgar suas vulnerabilidades. A gente sabe como que isso é, muitas vezes, recebido, né, pela compreensão da população em geral, sobretudo quando existe, eventualmente, um cenário climático e você tem uma vulnerabilidade mapeada, ainda que ela não esteja sendo enfrentada, não é simples você trabalhar com isso. Então, é praticamente um tabu. Então, parabenizar a CNI por estar, mais uma vez, atuando na vanguarda e colocando essa questão ao debate e sempre sinalizando a importância que a gente entenda isso de forma conjuntural, próxima da tomada de decisão, próxima daqueles que, quando efetivamente acontece um cenário, um evento meteorológico e acontece as consequências que cada vez mais a gente sabe que virão, né? A gente está vendo aí o caso de São Paulo, recentemente, né? E o despreparo da gente, né, até de um marco regulatório para a gente lidar com essa situação, né? Quem é responsável por isso? Em que momento que aquilo, né, que isso aconteceu? Estava esperado, não era esperado? Foi uma chuva extremamente fora de previsibilidade e a confusão, né? É a pior coisa para a população, é a confusão, né, as ingerências e a falta de diálogo entre o concedente e concessionário num momento como esse. Então, esse protagonismo é muito importante, o diálogo é muito importante, essa aproximação é muito importante para que a gente possa construir cenários regulatórios, cenários de solução conjunta, né, para que a gente não tenha uma população se sentindo mais vulnerável ainda, né, diante da falta de consenso entre setor público e privado. Né, o Brasil, eu acho que tem uma complexidade, já que a gente está falando de engajamento, que é a questão cultural. Né? É uma questão cultural, e eu acho que, nesse aspecto, a indústria pode contribuir muito, que é a cultura de gestão de risco, a cultura de prevenção, a cultura de antecipação. A gente sabe, né, que, muitas vezes, num cenário de crise, num cenário de recursos escassos, é muito difícil você investir, você até convencer o tomador de decisão de antecipar investimentos quando, né, pode acontecer, mas não pode acontecer. A gente está falando, né, de uma coisa que pode vir ou não. Né? Ter cenários de referência de 10 anos, de 50 anos, de 100 anos, é uma coisa que parece tão intangível, mas está cada vez mais tangível. Né? Esse ano foi um ano que diversos países enfrentaram eventos extremos. A gente tem um El Niño super intenso que tem agravado em muito a questão das mudanças climáticas e a preocupação, e aí para falar, né, de uma empresa que está presente no Brasil, em 250 municípios, né, que tem ativos de geração, tem ativos de transmissão, tem 4.500 quilômetros de transporte de gás, tem uma participação relevante na quarta maior hidrelétrica no Brasil, que é Jirau, que fica no Rio Madeira, em Rondônia, que a gente conhece toda essa complexidade. Então, não só a preocupação com os nossos ativos, mas com as comunidades que estão no nosso entorno. Então, a gente tem que fazer isso em parceria com o poder público, em parceria com os municípios, em parceria com as defesas civis, pensar em como agir, né, em cenários de emergência, como adaptar o que a gente já tem hoje, né, para antecipar, né, e prevenir esses riscos que são reputacionais, são riscos físicos, são riscos regulatórios. Então, esse diálogo é muito importante para a gente avançar nesse sentido, né, porque isso vai repercutindo em modelos de negócios, vai repercutindo nos seguros, né, nos produtos das seguradoras, e
cada vez mais os gargalos vão aparecendo que a gente vai precisar endereçar, né? Já visto que, desde os princípios do Equador, né, que os financiadores são cada vez mais responsáveis, corresponsáveis, então, as próprias instituições financeiras, o próprio sistema financeiro precisa também enxergar a agenda da adaptação com muita seriedade, com muita proatividade e com soluções mais criativas do que a gente tem hoje, para depois que a coisa não acontecer, a gente não entrar num desespero de empurra de culpa para um, de culpa para outro, porque cada vez mais a gente não pode dizer que não sabia. Isso a gente não pode dizer que não sabia, que não esperava. E eu acho que é isso que a gente pode contribuir. A gente, em termos de engajamento, né, nós temos também uma publicação que chama alemdaenergia.com.br. Hoje a gente tem 3,5 milhões de usuários únicos que acessam. Então, a gente busca divulgar muita informação sobre transição energética, porque a agenda de adaptação ela não pode estar sozinha, né, apartada da mitigação. Então, todos os produtos, serviços, as áreas que a gente atua, mas muita informação qualificada e acessível para o público que não está familiarizado com essas complexidades técnicas, com os termos técnicos. Então, a gente busca ali trazer todos esses assuntos, faz diplomacia editorial, chama parceiros, publica benchmarks, publica, né, os gargalos regulatórios, tecnológicos, de forma que a gente pode cada vez mais ampliar o conhecimento, né, e a nossa cultura de prevenção de riscos e de adaptação. Obrigada, Flávia. Vocês três tocaram num ponto muito importante, que eu acho que é a questão da informação, né? Ao meu ver, digamos que é o aspecto crucial e chave para a gente iniciar essa mobilização, acho que em qualquer nível que a gente está falando. Você comentou agora, Flávia, que a questão da mitigação ela não deve estar separada, né, da questão da adaptação. São agendas que têm que estar conversando sempre. E a minha segunda pergunta, que eu vou endereçar a vocês, é nesse sentido. A gente sabe que as ações de adaptação são necessárias, independentemente do quanto a gente conseguir reduzir as nossas emissões, porque o nível de emissão histórico que o país, né, que o mundo vem, já alteraram o clima de uma maneira que a temperatura média global vem atingindo os nossos recordes. Porém, é recomendável que haja uma sinergia, né, entre a ação de mitigação e adaptação para aumentar a nossa relação de custo-efetividade, os benefícios sociais, tornar o sistema econômico menos intensivo em carbono e, ao mesmo tempo, mais resiliente. Como conciliar essas ações de adaptação e mitigação? E o quanto que essa questão é desafiadora? Bom, vamos lá. Eu acho que um bom exemplo sobre o quão desafiador é isso, o governo brasileiro estabeleceu uma meta bastante ousada para a redução das suas emissões. Para a mitigação, o governo se compromete a reduzir as emissões em 48% até 2025, que é logo ali. A gente deve chegar a 53% até 2030, em relação a 2005. Isso, de fato, e pensando outras nações, é um índice importante. Assim, a gente ajustar a NDC brasileira é, de fato, algo necessário, mas isso, de longe, não resolve os nossos problemas. A gente, de fato, precisa avançar na adaptação, pensando que nós somos um dos 10 países mais vulneráveis hoje do planeta, de acordo com o estudo do Banco Mundial. Nós temos o maior número, né, de registro de óbitos, o maior número de perdas e prejuízos financeiros entre os 10 países identificados pelo Banco Mundial. Então, na medida em que essas estratégias de mitigação não resolvem, né, a nossa questão, nós precisamos investir em adaptação, isso de maneira coordenada, de maneira complementar. Fala-se que, ao investir $1 em mitigação, você economiza $4 em adaptação. E tem cientistas que falam, inclusive, que a gente só tem a chance de 14% de conter o aquecimento em 1,5 grau. Então, nós estamos ali falando da necessidade de conter rapidamente
as emissões, mas, ao mesmo tempo, ampliar de forma veloz aquilo que são as medidas de adaptação. Eu acho que é importante a gente, inclusive, resgatar aqui aquele estudo da COP do Rio de Janeiro, que fala do custo da inação. A gente está falando de um percentual bastante alto, e particularmente aí voltado aos impactos no sistema hídrico, energético, alimentar, que geram efeitos que são transversais, que são danos de longo prazo, de médio prazo, obstáculos ao desenvolvimento, e a gente está falando que esse custo da inação pode representar uma diferença de 1,8 trilhões no PIB brasileiro até 2050. Então, as medidas de mitigação e as medidas de adaptação são linhas que precisam funcionar e que precisam caminhar rapidamente. Eu acho que um passo básico nesse sentido, Rafaela, tem muito a ver com a conservação da biodiversidade existente no nosso país. Nós temos um grande patrimônio ambiental, natural, e a gente precisa se valer deste patrimônio, recuperar os ecossistemas degradados para remover carbono, aumentar a provisão de recursos ecossistêmicos e, com tudo isso, a gente avançar, por exemplo, também em relação ao planejamento das cidades, com as chamadas adaptação baseada em ecossistemas. Nós podemos pensar na agricultura, né, de baixo carbono, que são medidas que têm co-benefícios e que atuam, né, de forma coordenada. Mas eu também entendo a necessidade de você atuar com educação, conscientização e mobilização da sociedade, entendendo a necessidade de usar de forma racional os recursos naturais que nos restam. Acho que esta é uma medida que envolve tanto mitigação quanto adaptação. E para finalizar, eu ressaltaria a necessidade de um planejamento, de uma política que seja consistente envolvendo essas duas dimensões. Eu acho que o Brasil, que antes contava com um plano de mitigação de 2008, que é inclusive anterior à política nacional, o plano de adaptação veio depois, em 2016. Eu acho que fazer agora a atualização desses dois planos, trazendo as duas dimensões de forma conectadas, de forma a apresentar estratégias nacionais de mitigação e de adaptação com meios efetivos de implementação, acho que isso pode fazer muita diferença. E essas duas coisas, essas duas dimensões, elas estão absolutamente relacionadas hoje no planejamento conduzido pelo Ministério do Meio Ambiente, que tem a coordenação técnica científica, né? A gente trabalha em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu entendo que essas são dimensões que caminham par e passo e que a gente precisa garantir os meios de implementação necessários para ambas as políticas. Então, acho que a gente tem um enorme desafio. Eu brinco com o meu colega, que é coordenador de mitigação, faz par comigo, eu na adaptação, o Érico Rocha na mitigação. Eu falo assim, ainda que seja desafiador os dados de redução, acho que pensar em adaptação é muito maior, e a gente está falando de quase 5.700 municípios, sendo que praticamente 3.600 têm uma capacidade adaptativa baixa e muito baixa. A gente tem uma vulnerabilidade muitíssimo alta. A gente tem a intensificação dos desastres. Então, é desafiador, mas eu sou uma pessoa muito otimista, entendendo que a gente pode transformar, que a gente pode atuar sobre esse estado de coisas, fazendo, né, de forma consciente uma política adequada e à altura dos desafios do nosso país. Excelente, Namara, obrigada. Márcio? Bom, eu vou complementar mais uma vez. Eu penso que, antes de mais nada, queria registrar que, para além da gente buscar sinergias entre adaptação e mitigação, é também tão importante quanto ou mais evitar os antagonismos, né? Porque muitas vezes a gente vai combater uma coisa e acaba complicando a outra, né? Assim, um exemplo simples seria a pessoa que tem uma insegurança energética e vai queimar madeira ou vai ligar um gerador a diesel, enfim, busca alguma alternativa que, para se adaptar a uma determinada situação, acaba provocando um contexto pior do ponto de vista da mitigação, né?
E acho que a nossa atuação, então, deve ser, claro, procurar sinergias para sempre buscar uma melhor relação custo-efetividade, mas também evitar esses antagonismos. Penso eu que a gente poderia atuar de duas maneiras distintas. Num primeiro momento, colocar os que pensam em mitigação em contato direto com os que pensam em adaptação. Não de maneira simplificada, mas criar espaços onde um possa olhar para o trabalho do outro criticamente e avaliar, e, a partir daí, então, sinalizar o que precisa eventualmente ser alterado, precisa ser ajustado, né? E essa tem sido uma discussão nossa. Na agenda da elaboração do Plano Clima do que o Ministério do Meio Ambiente vem coordenando, a gente vem pensando em um evento, uma oportunidade onde a turma que está trabalhando com mitigação tenha condições de apresentar o que está fazendo para o pessoal que está pensando em adaptação e vice-versa, e a partir dessa reflexão conjunta, então, a gente chegar às melhores oportunidades e evitar naturalmente os antagonismos, né? Agora, tem uma outra dimensão, e essa o Ministério vem avançando, que é do ponto de vista de informações robustas e qualificadas, mas pensando explicitamente em bancos de dados que haja uma interoperabilidade entre as informações de adaptação e as ações de mitigação, né? E por isso o Ministério vem avançando num projeto novo que a gente tem chamado de Data Clima. Por meio do Data Clima, as informações hoje que estão disponibilizadas no Sirene serão um data mart de emissões, as informações sobre adaptação vão compor um data mart de adaptação, a gente vai ter uma série de outras informações também sendo colocadas nessa plataforma que a gente está chamando de Data Clima, e a partir daí, então, a gente vai ter condições de, por meio de uso de determinadas ferramentas de TI, como data mining, por exemplo, gerar um conhecimento ainda mais robusto acerca das oportunidades de mitigação e de adaptação, de tal forma que a gente possa explorar melhor as sinergias. Obrigado. Obrigada, Márcio. Flávia, por favor. Bom, a gente falou um pouquinho de engajamento, agora a gente vai falar de desafios. Não sei se vocês viram, mas em 2 semanas atrás, o UNEP, né, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, lançou o relatório de lacunas de adaptação. O nome, eu até anotei, porque eu achei esse nome tão gritante. Subfinanciado, mal preparado, planejamento e investimento inadequado deixam o mundo exposto. E ali eles revelam que tudo que a gente estimava em termos de recursos necessários para a gente conseguir se adaptar, minimamente enfrentar essa onda que vem por aí, é onda de calor, é onda de aumento da elevação do mar, a gente está 18 vezes a menos, então a gente precisa de 18 vezes mais. Os fluxos hoje de financiamento existentes estão da ordem de 50% daquilo que a gente precisa para efetivamente se dizer, bom, vem que a gente está minimamente preparado. E isso, quando a gente fala de país em desenvolvimento, isso toma proporções ainda maiores, porque, efetivamente, quem sofre essas consequências tem muito menos condições, ainda que para trabalhar emergencialmente, quiçá preventivamente. Então, isso é um tema que não pode deixar de estar no nosso radar, né? Cuidar daqueles que são, né, nossa vida, nossas pessoas, nossa cadeia de valor, né, nossa cadeia de suprimento, nossos clientes, nossos fornecedores, nossos funcionários. Recentemente, a gente fez um grande levantamento na ENGIE, globalmente, fazer um trabalho de benchmark, quais são as melhores práticas em termos de enfrentamento de ondas de calor, para proteger os nossos colaboradores, todos os nossos ativos. Estamos falando de uma população de 100 mil pessoas na ENGIE, no mundo inteiro. Então, tudo aquilo, e o Nordeste forneceu bastante informação, as iniciativas que a gente tem nesse sentido. Então, para falar de ações mais pragmáticas, servem de exemplo até para o que a Europa está enfrentando, outros países estão enfrentando também, em termos de ondas de calor, em termos de agravamento do conforto, até para que as pessoas possam trabalhar. Então, a gente está precisando aí, entender como é que a gente se prepara para isso. Um outro lançamento agora recente, indica que, se a gente cumprir tudo que a gente tem comprometido, a gente vai chegar em 2100, com sorte, com 2,6 graus acima do que a gente espera. Isso é dado da ONU. E se a gente não cumprir, o quê?
talvez a gente tenha uma perspectiva mais otimista aí, agora no Global Stock Take, a gente está discutindo, né, esse ano. Se a gente estiver aquém daquilo que a gente tinha como rota, né, de descarbonização e de mitigação, talvez a gente chegue aí até 2100 com 3 graus. E agora, mês passado, né, a gente bateu os 2 graus que a gente tanto teme. A gente teve aí uma média climática 2 graus acima, né, dos níveis pré-industriais, que é onde a gente precisava controlar. Na pior das hipóteses, até 2100 a gente chegou já, teve um cenário desse em 2023. Bom, da perspectiva de uma empresa privada, né, e aqui da perspectiva do setor elétrico, energético, né, já dizia, nossa COP está presente aqui, ó. Nós só professor, né? Já chamava a atenção aqui a Suzana, que quanto mais a gente se diversificar né, geograficamente no Brasil, melhor a gente está preparado para enfrentar essas questões. A gente teve um apagão recentemente no Nordeste, né, e, mais uma vez, aquela correria, quem foi, quem não foi, da onde, como a gente podia ter melhorado, então, que revela aí o nosso despreparo, até do ponto de vista de governança, para lidar com essas ocorrências que tendem a se intensificar. Mitigação tem que estar junto, né? Nós temos aí esse compromisso, uma ambição de crescimento cada vez mais em renovável. Hoje, né, a ENGIE, já falando de ENGIE, acredito que todas as empresas, né, do setor elétrico no Brasil, a gente tem esse grande potencial, né, essa favorabilidade para crescimento em renováveis. A gente tem 72 usinas de geração com 100% renovável, né, tem ampliado aí um sistema de transmissão, então essa infraestrutura, né, tanto de geração e infraestrutura que compõe o sistema elétrico brasileiro, ele precisa cada vez mais ser pensado, né, ampliando essa presença no território, que eu acho que talvez seja uma das melhores iniciativas que a gente possa fazer para assegurar uma preparação para essa intensificação desses cenários. E, obviamente, proporcionar a descarbonização, né? A descarbonização da indústria, a descarbonização das cidades, sempre em conjunto. Recentemente, nós apoiamos, junto com o SEBRE, né, o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, um estudo também do grupo lá da Senergia, da COP UFRJ, né, com a empresa de pesquisa energética, Tiago Barral estava aqui há pouco tempo. Esse estudo foi conduzido enquanto o Tiago estava na presidência da IPE, e agora ele pegou, ele está debaixo do braço, levou para o Ministério, e a gente espera que a gente possa usufruir desse conhecimento. Foi um debate de várias empresas e vários especialistas participaram, que indicam que, para a gente atingir essa neutralidade climática, a gente tem que reforçar a nossa infraestrutura, ampliar a nossa infraestrutura, e resiliência vem junto com mitigação, como você falou, né? Não dá para trabalhar essa agenda apartada. Então, esses produtos, né, como que a gente usufrui dessa matriz energética majoritariamente renovável? Então, isso é uma vantagem competitiva enorme para a gente poder avançar na agenda da mitigação, na descarbonização da indústria, das atividades mais carbono-intensivas, das nossas cidades, dos nossos sistemas de transporte. Então, é nisso que a gente tem trabalhado. Obrigada, Flávia. Essa questão é desafiador, mas eu acho que já há um entendimento da importância da integração, da mitigação e da adaptação, tanto em relação a estratégias empresariais, políticas, programas, plataformas e instrumentos. Eu acho que isso já é um grande avanço. Eu vou começar agora, então, com as perguntas específicas, tá? Posso começar com você, Ana Mara? Bom, a indústria identifica que o Plano Nacional de Adaptação, como eu comentei anteriormente, trouxe grandes avanços para a sociedade ao incitar um debate bastante qualificado com um conjunto de setores, né, 11 setores. Para a Estratégia Nacional de Adaptação, que é o instrumento atualmente sendo elaborado, esse instrumento depende, por exemplo, do estímulo ao engajamento de estratégias conjuntas de adaptação entre os diversos setores da sociedade. E como que essa estratégia pode contribuir com esta questão?
Primeiro, Rafaela, acho que eu queria fazer um paralelo entre o que a gente viveu em 2016 para a elaboração do Plano Nacional de Adaptação com o momento de hoje. Todas as pessoas que acompanharam o processo em 2016 falavam o seguinte: bom, aquele foi um momento de aproximação do tema. O Plano Nacional de Adaptação foi um momento em que esse tema foi abordado com maior profundidade pelos 11 setores que constaram no PNA de 2016. De lá para cá, a gente entende que houve uma evolução, né, nessa maturidade em relação à agenda climática. Em 2016, ou antes disso, antes de ser lançado, pouco se falava em mudança do clima em outros setores, para além da questão ambiental. Hoje, isso está definitivamente presente. A gente hoje tem lá nossos 18 ministérios com estrutura dedicada a esta agenda. Então, o que isso revela é uma maior maturidade para a agenda. Então, a gente teve uma aproximação lá e agora a gente parte para a elaboração de uma estratégia nacional de forma mais robusta, penso eu. Claro que vocês já viram aqui, eu sou uma pessoa otimista, né? Eu sei o tamanho do desafio que a gente está tratando da agenda climática, mas eu entendo que deva ser pelo positivo e garantir o engajamento de todo mundo para que a gente possa salvar o planeta, a humanidade. Quer dizer, a nossa sobrevivência depende disso. Então, eu espero, pelos meus filhos, etc., que a gente consiga, de fato, avançar com maior engajamento da sociedade. E a estratégia nacional de adaptação, ela envolve, então, 15 setores. A gente está entendendo que a estratégia nacional ela precisa trazer metas gerais que perpassem os 15 setores. Nós temos um eixo estratégico, um eixo norteador, que é o de justiça climática, o de enfrentamento às vulnerabilidades socioambientais, mas a gente acha que segurança hídrica, segurança alimentar, segurança energética e gestão de risco de desastres, isso é fundamental para que a gente atue na agenda de adaptação do país. E a gente precisa garantir, já apontando na estratégia geral, como lidar com essas questões e como avançar em metas para implementação, meios para implementação, promovendo a capacidade adaptativa nos diversos setores. Nós entendemos também como relevante na elaboração do Plano Clima o engajamento, um forte engajamento por setor, mas olhando também essa interseccionalidade, ou essa interação com os diversos setores. Nós chegamos a discutir, inclusive, que os setores deveriam ser divididos por módulo. A gente chegou a pensar na elaboração. Bom, temos a estratégia geral, em que nós vamos apontar médias ou metas gerais, mas as metas setoriais elas precisam dialogar entre si. Na hora de definir quais seriam os módulos, a gente percebeu o seguinte: recursos hídricos, agricultura, indústria, energia, segurança alimentar, tudo fazia muito sentido de estar junto. Então, quando a gente tirava um do outro, então isso deu no debate, a gente falou, não, vamos ter os momentos em que junta todo mundo. Estamos propondo, então, oficinas a serem elaboradas com todos os atores para que a gente possa identificar as sinergias, entendendo que tem questões para a estratégia geral, tem questões que precisam dialogar entre mais de um setor específico, e o processo do Plano Clima, acho que tem, inclusive, a necessidade de dialogar com aquilo que já são as ações que estão sendo desenvolvidas pelo governo federal. Então, no momento em que a gente trata da elaboração dessa estratégia, ao mesmo tempo a gente tem que ir dialogando com setores. Por exemplo, o PAC
tem que estar antenado com essa questão. O programa, né, de transição ecológica são questões que já dizem respeito a essa estratégia nacional, e todas as grandes ações, investimentos, políticas do governo federal precisam já, desde já, estar alinhadas com este propósito de ampliar a capacidade adaptativa. Nós não podemos mais pensar em ações estruturadoras para o Brasil fora da agenda climática. Não se pode imaginar habitação, saneamento básico, não se pode imaginar infraestrutura, energia, sem pensar na agenda climática brasileira. Então, acho que nós temos o prazo aí, até ano que vem, para a entrega dos documentos relacionados à estratégia geral, às estratégias, né, dos planos setoriais, mas nós precisamos incorporar imediatamente aquilo que é a agenda de adaptação e a agenda climática como um todo, nos diversos setores, tendo como política, tendo como objetivo a ampliação da capacidade adaptativa no nosso país. Excelente, Namara. Eu acho que essa transversalidade dessa agenda de mudança do clima, ela exige que tenha esse engajamento entre os setores. Márcio, vou passar para você a próxima pergunta. Em relação, você até comentou, né, do INPE, recentemente foi lançado o estudo que avaliou os dados sobre as mudanças do clima observadas no Brasil nos últimos 60 anos. Quais são os principais resultados desse estudo? Qual a importância em conhecer as mudanças climáticas para caracterizar as ameaças e, por consequência, analisar os possíveis impactos, vulnerabilidades e, por fim, construir as medidas de adaptação? Obrigado pela pergunta. E, como eu expliquei antes, esse foi um estudo que foi provocado pelo MCTI. A gente pediu para que os colegas do INPE conduzissem essa pesquisa, e temos entre nós, por sorte, o coordenador-geral da área do INPE, que é o Gilvan, e eu vou pedir para ele, por favor, responder para a gente, aproveitando sua presença, e depois eu posso complementar. Gilvan, por favor. Bom, boa tarde. Esse estudo, ele detectou o que nós já sabemos, né, que vem ocorrendo. Então, primeiro, o que mais chamou a atenção são as ondas de calor. Nós temos hoje um aumento muito significativo no número de dias com temperaturas muito altas. Esse é um dado bastante importante, passa já de 50 dias por ano no Brasil, dias com temperaturas muito altas. Isso tem um impacto muito grande, né, em diversos setores da sociedade. Além disso, os eventos extremos, então chuvas intensas, períodos com estiagem e secas mais prolongadas também foram detectadas, e isso generalizado em praticamente todo o Brasil. Então, esses são os principais resultados desse estudo. Nós analisamos os últimos 60 anos com dados observados. E por que é tão importante isso? Porque sem esse mapeamento, esse diagnóstico, nós não sabemos quais são realmente as áreas onde nós devemos dar mais atenção e a quais processos. Então, esse realmente é um dos principais objetivos de fazer continuamente esse tipo de estudo. Nós vamos continuar fazendo esse tipo de análise e, obviamente, subsidiando aí o Ministério, tanto da Ciência e Tecnologia como do Meio Ambiente, com estudos desse tipo. Basicamente é isso, mas obrigado. Obrigado, Gilvan. Só complementando, de fato, o estudo foi muito interessante e nos trouxe uma série de resultados que, de certa forma, já assim, confirmaram algumas suspeitas, né? Então, por exemplo, no Norte e no Nordeste, em média, a gente já está tendo cerca de, me corrija se eu estiver equivocado, Gilvan, mas cerca de 40% menos precipitação quando comparado com o período de referência, né? Então, isso tem um impacto muito grande, não só do ponto de vista de ecossistemas, na biodiversidade, mas também questões sociais graves, né? Pessoas, assim, vai aumentar a desigualdade social, pessoas que com pouco acesso a recursos hídricos, aumento de conflitos por acesso a recursos hídricos, enfim. Já no Sul, e acho que a gente, em outras ocasiões, até precisaria explicar mais, hoje, com as notícias que a gente acompanha pela televisão praticamente diariamente, a gente está vendo a situação inversa, né? 30% mais precipitação quando comparado com o período de referência. Enfim, alguns pontos do Brasil, a gente fala em 1,5, né? 1,5, a média global 1,5. Assim,
A gente sabe que o continente esquenta mais do que a área oceânica, a gente sabe que nos trópicos se esquenta mais do que nas zonas temperadas. Enfim, o fato é que no Brasil já tem áreas que estão convivendo com médias de temperatura 3 graus acima do período de referência, né? Então, quando a gente fala em controlar a temperatura do mundo em 1,5, a média, isso significa para a gente já uma temperatura ainda mais elevada. Então, foi um estudo absolutamente relevante. Aqui registro o meu agradecimento aos colegas do INPE, que responderam com muita precisão e muito empenho. Esses estudos, naturalmente, estão também reforçando uma série de subsídios aos colegas do Ministério do Meio Ambiente, que vem conduzindo a elaboração do Plano Clima, e esperamos, daqui para frente, continuar monitorando e, quem sabe, um dia encontrar uma reversão em alguns sinais desses mais preocupantes, né? Obrigado. Obrigada, muito obrigada pela sua participação. Realmente são dados alarmantes, né? Isso a gente tem visto no nosso dia a dia também. Eu acho que passou daquela esfera de previsão, aí acontecer, já estamos vivenciando ondas de calor, enfim, chuvas intensas. Vou passar para a última pergunta. Só um minutinho, que eu já deveria ter virado a página. Mas eu fiquei tão entretida aqui. Vamos lá. As alterações do clima, ela constitui tema central de gestão, como você colocou, da estratégia, né, da ENGIE, na medida em que as cadeias de abastecimento, infraestruturas e atividades da companhia poderão ser afetadas pela maior incidência dos fenômenos climáticos extremos, como você colocou, secas, incêndios, tempestades, enfim. Como a ENGIE trabalha com o desafio dessa gestão, tendo em vista que essas cadeias formam uma rede altamente interdependente? Rafael, esse assunto, ele me traz o tempo todo aquela imagem do avião, né? Assim, situação de emergência, coloca a sua máscara. Depois, do ponto de vista do setor privado, acho que o melhor que a gente pode fazer é endereçar isso, né? A ENGIE tem um compromisso assumido, certificado no Science Based Targets, ser net zero nos 3 escopos até 2045. Então, a gente está falando da nossa cadeia de valor. Então, começa por aí, né? Então, começa por aí. Como é que você vai... Né? Qual é a sua parte? Qual é o seu papel? O que você está fazendo com relação a isso? Né? Mitigação. Mitigação radical das suas emissões. Então, esse é um compromisso assumido e certificado, numa trajetória well below 2 degrees, com estudos para que a gente possa tornar essa trajetória cada vez mais ambiciosa, e esse é um compromisso global, não lança a mão aí das vantagens brasileiras, mas a gente precisa entender as peculiaridades europeias, então, por isso, 2045. Compromisso assumido de descarbonização de clientes. Então, como é que a gente apoia os nossos clientes na trajetória de descarbonização deles? Então, uma meta de 45 milhões de toneladas por ano de emissões evitadas nos nossos clientes através de produtos e serviços. Nós temos aí aprovado uma política de transição justa com uma visão georreferenciada, já preparando os nossos ativos, as nossas regiões. Quem opera grandes empresas e grandes ativos sabe que, na hora que o acidente acontece, você é a primeira porta onde a população bate, e não dá mais para a gente continuar. A gente teve a pandemia, só no Brasil a gente investiu, a gente socorreu aí as nossas comunidades com recursos privados em 25 milhões de reais. Quando o acidente acontece, é recurso privado, é ação emergencial, que a gente acredita, como você falou, Ana Mara, que a gente pode reduzir muito trabalhando em termos de prevenção. Não só cuidando dos nossos ativos, mas pensando aí, do ponto de vista georreferenciado, como é que a gente também protege as nossas comunidades do entorno dessas ocorrências que virão. Então, a gente tem uma política de transição justa aprovada globalmente. Então, todas as empresas e ativos da ENGIE no mundo estão olhando essa política como um roteiro, diretriz, que fala de capacitação, desinvestimento de grandes regiões. Recentemente, a gente teve aí todo o debate do encerramento da venda de ativos de carvão,
Então, olhar para essas populações, né, todas essas comunidades dependentes desses ativos, dentro da nossa estratégia, né, estratégia global, a gente tem um compromisso de encerrar todos os seus ativos de carvão no mundo na Europa até 2025, né, e no mundo até 2027. Então, isso é inegociável. Então, isso tudo tem que preparar esses colaboradores, tem que preparar toda uma capacitação, preparar as nossas regiões, fortalecer, dar resiliência, né, resiliência econômica, para que a gente possa enfrentar aí esse desinvestimento, essa mobilidade de força de trabalho, né, princípios associados às melhores práticas tributárias. Isso tudo faz parte de uma política de transição justa aprovada. Então, a presença da ENGIE em todos os países precisa observar. Mais pragmaticamente, nós temos aí já vários guias de resiliência, como, por exemplo, o GIRAL. Nós apoiamos, né, GIRAL, em 2019, aplicar o guideline do International Hydropower Association, que é o guideline de resiliência climática. A gente está falando de uma das maiores hidrelétricas do mundo e, portanto, né, suscetível a todas essas variações que estão acontecendo. Hoje, uma seca, pouco tempo atrás, uma inundação, né, que causou diversas consequências no entorno. Então, nós aplicamos esse guideline em 2019, isso foi um benchmark, foi o primeiro ativo no mundo, né, desse porte a aplicar esse guia de resiliência. Então, nós submetemos, né, toda a operação da atividade em 5 cenários extremos, e ela se apresentou, e eu acredito que isso tenha sido, se apresentou resiliente nos piores cenários climáticos possivelmente modelados, né, hoje que a gente tem. E acredito que até porque, como é uma usina implementada recentemente, já implementou, né, sob a vigência da Lei de Segurança de Barragens, então a gente já tem aí práticas adotadas que tornam esses ativos mais resilientes. Então, do ponto de vista do setor privado, a gente tem que olhar para dentro, entender onde que a gente pode melhorar, né, o que tem de benchmark, o que tem de melhores práticas para cada setor, de que forma que a gente possa não só avançar na agenda de mitigação, mas na agenda de adaptação. Acho que fazendo a nossa parte, a gente já está ajudando bastante, né? Então, esse o principal recado que a gente poderia contribuir aqui para esse debate, que eu acho que já se falou bastante do ponto de vista de desafio, planejamento, cultura, né, e recursos que o Brasil está disponibilizando para que a gente possa fazer aí a nossa parte. Obrigada, Flávia. Parabéns, né? Eu acho que trazer a variável clima no planejamento estratégico da empresa é um ponto fundamental quando a gente fala de adaptação e de mitigação. Eu acho que a gente já está nos nossos últimos minutos, né? Eu vou, então, passar para as palavras finais dos senhores, 2 minutos para cada um, 1 minuto a 2, por favor, e aí a gente fecha esse painel. Obrigada. Seguindo a ordem, Rafaela, muitíssimo obrigada pela oportunidade de ter com vocês aqui esse diálogo. A gente reforça a importância de ter a CNI apoiando a agenda de adaptação, a CNI que teve um papel de destaque na elaboração do PNA, lá em 2016. Nós queremos que, desta vez, ainda com maior maturidade do setor da indústria, já que se entende a necessidade de dar maior atenção ainda à agenda de adaptação, já que a questão do clima interfere na logística, na produção de matéria-prima, na distribuição, enfim, nós temos diversas questões que hoje estão sob ameaça em relação à mudança do clima, e nós precisamos deste envolvimento do setor industrial na elaboração do Plano Clima. Então, nós contamos com vocês e, de fato, estamos inteiramente abertos ao diálogo, às contribuições. Aquilo que é o documento da CNI é muito bem-vindo para nós, e nós esperamos poder caminhar juntos para 2024, consolidar a agenda climática brasileira, para ter essa agenda consistente e à altura do que o Brasil precisa. Muitíssimo obrigada pela possibilidade de participar aqui com vocês. Bom,
Também, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que é de fato uma oportunidade valiosa a gente poder discutir um pouco mais sobre questões relacionadas à adaptação, num contexto em que, obviamente, esse tema está ficando cada vez mais importante, mais crítico para a gente, né, considerando a nossa realidade nacional. Eu entendo que possivelmente o maior desafio que a humanidade já enfrentou, a mudança do clima, e ele só vai ser vencido, ou teremos mais chances de bem vencê-lo se estivermos todos envolvidos, não só o governo federal, mas subnacionais, iniciativa privada, sociedade civil, academia e por aí vai, né? Então, é bem importante oportunidades como essa e da parte do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, e acho que pode ser também da parte do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do INPE. Contem conosco, a gente vai estar sempre empenhado da melhor maneira possível a contribuir, seja com conhecimento científico, seja com informações já mais trabalhadas para a tomada de decisão, e esperamos também contar com contribuições de vocês. Muito obrigado. Bom, parabenizar a CNI, parabenizar pelos meus colegas de painel. É muito bom tê-los aqui nessa conversa e saber que a gente está encaminhando para uma agenda construtiva. Eu acho que, como mensagem principal, a gente fala tanto hoje de soluções baseadas na natureza, né? Parece que hoje a gente vem acentuando, a gente tem uma percepção de que é o mundo, né, o homem versus natureza, e a natureza está com força total, né, dizendo, olha, não é assim, vamos colocar isso no seu lugar. Eu acho que está na hora da gente voltar a ter um pouco mais de sensibilidade com relação a isso, porque os sistemas naturais, tanto na biodiversidade, ecossistema, né, os nossos ativos naturais sempre estiveram aí para nos proteger, não o contrário, né? Então, a gente precisa olhar um pouco mais para dentro. Há pouco tempo eu vi uma fala lá na Flip, maravilhosa, era um executivo, tá, um CEO, eu achei isso máximo, da espiritualidade que está faltando nas corporações. Como a gente olha um pouco mais para dentro e passa a ser um pouco mais sensitivo, eu tenho certeza que o custo vai ser infinitamente menor, né, do que objetivar para depois desobjetivar a natureza, dizendo que se a gente só deixar a natureza cumprir o papel dela, por isso tanto se fala, né, de soluções baseadas na natureza, a gente não precisa remar contra. Agora, como é que a gente coloca toda a lógica do sistema a favor disso, né? Não pode ser mais barato você empreender degradando, suprimindo vegetação do que adquirindo uma área degradada. Como é que a gente interfere nessa lógica, né? Isso depende da gente, né? Hoje, se a gente, né, participa de um leilão, por exemplo, para você ser competitivo, a terra florestada custa menos do que a terra degradada. Ou seja, como é que nós, humanos, né, pessoas pensantes, muda essa lógica para que os sistemas naturais sejam o óbvio, né, da gente seguir, né? Como é que a gente muda isso, né? A gente está aqui discutindo um pouco isso, o artigo 6 é um pouco isso, as metodologias que vão ser aprovadas, né? O mundo discute tanto crédito de carbono de remoção e não quer falar de crédito de carbono, né, de desmatamento evitado. Ou seja, a gente vai desmatar para depois restaurar, para poder... Ou seja, como é que a gente inverte esse raciocínio, essa visão das coisas? Porque o óbvio é o mais barato. Não pode ser mais caro a degradação do que a não degradação, né? Não pode ser. Eu acho que é um pouco dessa lógica que a gente precisa alterar, né? Quando a gente fala assim, ninguém é poluidor porque quer, não pode ser. Não pode ser poluidor porque quer, né? Tem que ser mais barato você seguir o fluxo da conservação e da redução dos recursos de remediação. Eu acho que a prevenção é o mesmo. A prevenção é mais barata do que a remediação. Tem que ser mais barato, né, a preservação e a conservação dos ambientes naturais do que a degradação para depois você restaurar. Então, é essa lógica que a gente tem que pensar como que a gente inverte, né, para que a gente tenha aí um cenário factível de neutralidade climática, né,
rompendo aí o que é o grande problema brasileiro, que é o desmatamento, tanto ilegal quanto a supressão legal, que hoje está dentro dessa lógica que precisa ser invertida. E muito obrigada pela atenção. Que bom que vocês estão aqui, que a gente está podendo ter essa conversa. Obrigada. Eu que agradeço. Vamos finalizar, então, esse painel. Para mim, foi um prazer enorme moderar. Muito obrigada. Estou muito lisonjeada e agradeço a presença de todos. Muito obrigada.